Um de nós aqui nessa noite. Sermos revestidos e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas para isso existe um caminho, para isso existe um processo. Para isso exige-se, de fato, uma longa caminhada. E nós aprendemos isso com Deus, com a sua palavra, que ela nos ensina, nos guia e nos orienta. A pergunta nessa noite, que muitas vezes nós fazemos para nós mesmos, quando nós ouvimos mensagens, quando nós ouvimos pregações, quando nós compreendemos que é necessário uma vida de santidade para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus e tenhamos a revelação do Pai. É necessário que haja uma quebra de paradigmas, de ignorâncias. É necessário que haja uma quebra de religiosidade. É necessário que não servamos a Deus com a mente ou de uma maneira repetida, mas em espírito e em verdade. Então, como nós falamos, é necessário a santidade. Em Hebreus 12:14 diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém contemplará o Senhor, ninguém poderá andar com o Senhor, vê-lo, compreendê-lo. Então, quando nós observamos de modo geral, a pergunta é: como nós podemos ser jovens, homens e mulheres de Deus, revestidos e cheios do Espírito Santo de Deus? Para isso, igreja, é necessário, primeiramente, o primeiro ponto que eu quero abordar nessa noite é arrependimento, é conversão e certeza de salvação. Nós vivemos um tempo hoje que o gospel, que o evangélico, que ser crente se tornou moderno, se tornou legal, se tornou atual, se tornou bacana. E a igreja precisa observar que não é assim que funcionam as coisas. Hoje as pessoas, elas são guiadas e dirigidas, muitas vezes, por uma grande multidão de pensadores. Muitos crentes hoje não têm mais o parâmetro de Cristo para se basear e olhar Jesus Cristo como seu alvo, mas têm escutado muitas vezes pessoas erradas, têm escutado falsos profetas. Muitas pessoas têm se permitido ser doutrinadas, não pela palavra que sai do altar da igreja, nem do seu pastor que a lidera, mas muitas vezes têm buscado recursos através de mídias e redes sociais, onde existe uma avalanche de mensagens e palavras, e na sua grande maioria, por pessoas que nós nem conhecemos, não sabemos da vida dessas pessoas, nem sabemos se são cheios do Espírito Santo. Vivemos um tempo onde a igreja está sendo doutrinada e guiada por livres pensadores, não mais pela palavra de Deus e pelo seu Espírito Santo. Hoje, quando nós perguntamos qual a convicção da sua fé, ou por que você crê em Jesus Cristo, ou como você crê na sua salvação, ou como você se baseia nela, qual a experiência que você teve, o que eu tive, muitas vezes nós temos vivido de revelações expressadas, ouvido pessoas dizendo o porquê elas acham, porque elas creem em Cristo. O livre pensador, ele chega a um ponto de não ser mais conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele diz que, no meu ponto de vista, eu acho que é assim. Eu acho que, no meu ponto de vista, todo mundo vai ser salvo. Eu acho que, no meu ponto de vista, não existe inferno. Eu acho que, no meu ponto de vista, aquele dia, Deus vai ser bom para todo mundo. Eu acho que, no meu ponto de vista, isso não é pecado. Deus disse na Bíblia que é pecado, mas eu acho, e no meu ponto de vista, eu digo que não é pecado. Igreja, eu falei isso essa semana lá na nossa igreja. O meu ponto de vista para vocês não interessa, e o ponto de vista de vocês para mim também não me interessa.
O que nos interessa nessa noite é saber o ponto de vista da revelação de Deus, do Pai, que enviou o seu Filho Jesus Cristo e nos concedeu o Espírito Santo de Deus para nos conduzir através da palavra. Quando nós saímos das Escrituras e começamos a basear a nossa fé em ideias e pensamentos humanos, não estamos mais servindo a Deus e a sua palavra. Estamos servindo a falsos profetas, a pensadores, a religião, ao encantamento e as coisas dessa terra. Igreja, eu convido a todos nessa noite a abrir a sua mente, abrir o seu coração, para poder refletir, para poder olhar para a palavra, ouvindo as mensagens que você recebe, meditando na palavra e fazendo como o Tiago diz, que nós devemos olhar para a palavra e lê-la como um espelho olhando para nós. Se a palavra diz que é, se Deus diz que é, se Deus diz que não é, não é. A palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Não existe um meio termo. Mas Deus disse sim, sim, não, não. Mas o homem criou, talvez. O homem criou, eu acho. O homem criou, eu vou analisar. Mas aquele que está baseando a sua fé e a sua vida em pensamentos e achismos, ele está em cima do muro. E aquele que está em cima do muro, ele não é nem quente nem frio, ele se torna morno. Aquele que se torna morno, ele não está no meio termo. Porque esse muro pertence às trevas, ele não pertence ao reino do Pai. Quem está em cima do muro não está com Jesus. E nós precisamos compreender nessa noite que um dos primeiros passos é ter a convicção, a revelação e o entendimento da salvação. Eu te pergunto nessa noite, por que nós estamos aqui reunidos nessa noite? Eu te pergunto, eu faço mais uma pergunta nessa noite. Por que você recebeu Jesus? Eu pergunto nessa noite. Todos nós temos a certeza da salvação? Mas o mais importante é saber por que você é salvo. Como você é salvo? Eu já conheci muitas pessoas e perguntei, você tem certeza da sua salvação? Ele me respondeu, eu tenho. Por que você é salvo? Eu sou salvo porque Jesus morreu na cruz do Calvário e eu sou salvo. Igreja, repetir palavras, repetir jargões, viver de revelação emprestada. Quero dizer o seguinte, quando eu falo de viver de revelação emprestada, é igual aquelas pessoas que escutam o testemunho de outras pessoas e saem contando o nome delas, ou vive de experiências de outros irmãos, mas ele não tem a experiência dele. Você tem que ter a sua experiência, eu tenho que ter a minha experiência. Eu não posso me apoiar no encontro com Deus que o pastor teve, que o líder da igreja teve. Ele vai me ajudar ao ter o meu encontro com Deus. E quando nós chegamos lá no início de tudo, e começamos a fazer uma análise, por que eu estou na igreja, por que eu estou servindo a Cristo, ali se começa uma grande peneiração, ali se inicia uma grande separação daqueles que verdadeiramente estão salvos, têm a sua fé convicta. Mas é necessário que isso seja pregado, é necessário que isso seja falado nos púlpitos, porque nós precisamos olhar para nós mesmos e dizer e ter a certeza, Pai, eu verdadeiramente te sirvo, eu verdadeiramente sou teu filho, eu verdadeiramente te recebi no meu coração, em espírito e em verdade, eu verdadeiramente estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu sou um crente vivo e verdadeiro, ou eu sou alguém que foi forjado pela religião, pelo sistema, por homens?
Igreja, todos nós, em algum momento da nossa vida, algo nos trouxe aqui. De uma forma ou de outra, nós chegamos aqui, na presença de Deus, nós chegamos para congregar, nós chegamos para ter um encontro com Deus. Alguns nasceram em berço cristão, já foram apresentados desde o dia que nasceram no meio da igreja, foram ensinados na escola bíblica, foram doutrinados com a visão da igreja. Outros estavam perdidos, isolados. Outros estavam em depressão, com o coração triste. Outros estavam endividados. Outros estavam perdidos, oprimidos. Outros vieram buscar amor no meio da igreja. Outros vieram analisar para ver se Deus vem, se Deus existe. Alguma coisa trouxe homens e mulheres para a presença de Deus. Só que o simples fato de adentrar na igreja, de descer a água do batismo, de levantar a mão num apelo e dizer que recebeu a Jesus como seu Salvador, como se eu reunisse centenas de pessoas e falasse: você que falar simplesmente que você recebeu Jesus, você já está salvo, tua dívida está paga, agora vai, vive a sua vida, você já tem o teu espacinho, o teu lugarzinho lá no céu. Igreja, eu posso morar 10, 20 anos dentro de uma garagem, eu não vou virar no carro. Eu posso trabalhar 20, 30 anos dentro de uma padaria fazendo pão, eu não vou virar um pão. Assim como nós podemos viver 10, 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja e não se arrepender de todo o coração, e não ter tido um encontro com Deus, e não ter conhecido o Pai. Aí que nós chegamos e precisamos olhar para nós mesmos e precisamos compreender: eu tive verdadeiramente um encontro com Deus? Eu conheço o Pai? O Senhor tem quebrantado meu coração? Eu estou verdadeiramente arrependido? As minhas atitudes revelam a Cristo? Os meus pensamentos revelam a Cristo? Pecados escondidos que jamais alguém pode saber que eu fiz ou que estou fazendo, revelam a Jesus Cristo, manifestam a sua glória e o seu poder? O meu dia a dia, a minha conduta, ela revela que eu estou cheio do Espírito Santo de Deus? Igreja, eu vivi durante muito tempo dentro da igreja e eu não aceitava a maneira como a qual eu vivia. Um dia eu cheguei para Deus e falei assim: Deus, a gente vai na igreja, a gente recebe oração, eu escuto a palavra, mas eu não sou real. Eu sempre busquei ser muito sincero com Deus, porque um relacionamento deve haver sinceridade e verdade. Então eu ia na igreja, eu ouvia a mensagem, e desde a igreja onde eu iniciei sempre foi uma mensagem muito direcionada à palavra, à transformação do caráter. E muitas vezes a palavra ela vinha com uma certa força que eu falava assim: eu não tenho nem coragem de voltar para a igreja para o próximo culto, porque eu voltava para minha casa envergonhado. Eu falava assim: Deus, eu não posso, não aceito, eu não quero ser um hipócrita, mas algo não está certo na minha vida. Eu tenho a aparência de que estou de pé, mas eu estou caído. As pessoas olham para mim e dizem que eu sou uma bênção. As pessoas olham para mim e dizem que eu tenho Deus. As pessoas olham para mim e o pastor olha lá de cima e fala assim:
que bênção que nessa igreja todo mundo é salvo. Mas eu falava, eu não sou. Eu falava, então estou enganando alguém. Porque as minhas atitudes interiores, a minha conduta interior, os meus pensamentos, eles revelavam que faltava algo na minha vida. Um dia eu cheguei diante de Deus e falei assim: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me liberte. Eu não posso mais viver uma vida de engano, uma vida dupla. Uma vida que de manhã eu como na mesa de Deus, mas à noite eu como o banquete que Satanás entrega. Eu não posso mais viver uma vida onde, ao mesmo tempo que eu dou a paz do Senhor, ao mesmo tempo eu ando de mão dada com o diabo, com as trevas. E quando nós falamos de andar com o diabo, com as trevas, é andar no mundanismo, andar na carnalidade, é ferir a palavra de Deus. Não é andar em espírito e em verdade. Ao ponto que um dia eu cheguei para Deus e falei assim: Pai, a situação está complicada. E isso eu falo com evidência. E eu falei assim: Pai, eu preciso ter um encontro contigo. Eu preciso ter um encontro contigo. Eu preciso ter um encontro contigo. Eu quero conhecer esse novo homem. Eu quero viver em novidade de vida. Quando Deus permite lançar uma isca e a gente morde para trazer a gente para a igreja, ali é o início do processo. Só que o fato de eu chegar diante de Deus, descer a água do batismo, tomar a ceia e falar publicamente que eu recebi Jesus, isso pode se tornar apenas algo mecânico, mas não íntimo e verdadeiro. Existem pessoas, não estou falando nessa igreja, mas no meio cristão, que se tornaram pessoas religiosas, porque elas foram doutrinadas e elas vivem apenas uma vida de religião, mas não tiveram um encontro com Deus, não perceberam a Deus. Eu já conheci pessoas que falaram para mim que o que valia para ela era o tempo que ela tinha de igreja. Meu irmão, isso não significa nada. Você pode ter 10, 20, 30, 40 anos de igreja e muitas vezes não ter tido um encontro com Deus, que uma pessoa que entrou ontem teve. Mas um dia, eu orando, eu falando com Deus, eu pedindo a sua graça, eu pedindo a sua misericórdia, eu pedindo a sua ajuda, eu falava comigo mesmo: Deus, tem algo de errado, eu me sinto um papelão dentro da igreja, uma coisa louca, uma coisa, não é possível, não é possível. Irmão, você podia colocar uma câmera na minha vida. O meu problema e a minha aflição é interior, porque exteriormente nada se encontrava, nada se enxergava. A minha aflição era aqui, ó, no homem interior, na minha alma. Até que chegou um momento, que olhando a palavra, lembre-se do processo. Nós iniciamos, mas precisamos dar sequência nessa caminhada. Se eu vim na igreja durante 10 anos, mas eu não dar sequência na caminhada, eu apenas estou vindo na igreja. Vazio. Aparência engana. E eu lendo a palavra, naquele momento, Deus derrama uma graça e uma misericórdia na minha vida. Deus derrama a sua graça e a sua misericórdia na minha vida. E naquele momento, eu olhei para Deus e eu disse o seguinte: Pai, as escamas naquele momento arrancaram-se dos meus olhos. E eu disse assim: Pai, agora eu entendi. Eu entendi a salvação, eu entendi a sua graça, eu compreendi, o Senhor se revelou a mim. Eu vi na minha vida que era impossível eu cumprir a palavra, que era impossível eu andar segundo tudo que Deus colocou na sua palavra.
E eu olhei para Deus e eu disse: Pai, eu necessito de um Salvador. Eu necessito do Senhor que me salve, que me liberte, que apague essa dívida. Naquele momento, foi um encontro que eu tive com Deus, que eu pude compreender o que significava a vinda de Cristo para salvar a humanidade. Pois até então, o que eu tinha experimentado era amor dos irmãos, era emoção nos cultos, era um sistema novo e diferente, eram pessoas que pensavam diferente, eram pessoas corretas, dignas, mas aquilo me incomodava. Porque ao mesmo tempo que eu estava ali, eu não estava. Ao mesmo tempo que eu estava na presença do Pai, eu não estava. Ao mesmo tempo que eu estava ali, eu não entendia o porquê eu estava ali. E durante muito tempo, muitos anos, eu fiquei preso, enredado nessas redes. Até o momento que eu clamei e o Senhor se revelou a mim como um Salvador, como meu libertador, como aquele que um dia chegou para mim, me estendeu a mão, lavou as minhas vestes, me colocou de pé e disse: filho, eu posso te dar graça, eu posso te capacitar, eu posso te libertar. E a coisa mais maravilhosa que aconteceu foi quando Deus revelou para mim. Ele disse: eu posso te sustentar e te ajudar a andar em pé, sem você precisar viver uma vida caída, de fracasso, e mostrando uma coisa e no íntimo do seu ser não sendo. Neste exato momento eu pude compreender. E eu falei: agora, se alguém chegar para mim e falar assim: qual que é a sua convicção? Por que você está na igreja? Eu posso falar com toda certeza: porque Jesus Cristo me tirou de um charco de lodo, porque Ele mudou o meu coração, porque Ele se revelou a mim, porque eu tive verdadeiramente um encontro com Ele. Ele revelou a sua luz, a sua pureza, a sua glória e o seu poder. Jesus Cristo veio para pagar uma dívida impagável. Jesus Cristo, Ele veio para salvar a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas nós não podemos nos achegar a Deus religiosamente e crer no Senhor religiosamente. Nós precisamos compreender que desde a queda do homem lá no Éden, todos nós fomos encerrados debaixo do pecado e programados para uma condenação eterna. Desde a queda do homem, quando Adão foi expulso do jardim do Éden, não existia mais reconciliação entre o homem e Deus, e o homem estava fadado ao fracasso, à derrota e à perdição eterna. Por mais que o homem fosse bom, por mais que o homem tentasse buscar a Deus com a força do seu braço, com o seu intelecto, com as suas obras, com a sua alegria, com o seu bom entusiasmo, com a sua boa vontade, jamais Deus poderia receber a adoração da humanidade devido ao pecado, devido às manchas que estavam nas nossas vestes. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, e como nós estávamos fracassados e derrotados pelo pecado, existia um juízo eterno para todos nós, que independentemente de sendo bom, independentemente de ter nascido do ventre de uma mãe, independentemente de ter nascido durante todo o tempo da humanidade e poder dizer diante de Deus: eu não cometi nenhum pecado, não existia como ser salvo. Porque todos nós, quando nascemos, nós temos uma descendência adâmica. Deus gerou toda a sua prole, todos os seus descendentes
em pecado, injustificáveis diante de Deus. E Deus, vendo a humanidade nessa situação, Ele olha e diz: eu vou enviar sim o meu Filho para morrer por essa humanidade. Jesus vem em carne e osso, e Ele anda durante 33 anos na face da terra. E o seu ministério de 3 anos e meio, Ele forma discípulos, Ele revela a sua graça, o seu poder, a sua salvação e a sua misericórdia. E Ele diz que Ele veio dar vida, Ele veio dar vida com abundância. Ele diz que Ele vem dar um novo coração, Ele diz que Ele vem renovar mentes, Ele diz que Ele vem dar uma nova oportunidade. Ele diz que todo aquele que realmente confessar Jesus publicamente, mas recebê-lo de uma maneira verdadeira e íntegra, com fé no seu coração, ele encontrará descanso, encontrará libertação, encontrará salvação. Ele encontrará um novo começo. Ele vai conhecer o que é andar no Espírito e ser um novo homem. As coisas velhas já passaram e tudo se tornou novo. O Senhor diz em Efésios, em Romanos, diz: vamos-nos do velho homem e revistamos-nos do novo homem. Quando nós recebemos Jesus verdadeiramente dentro dos nossos corações, Jesus vivifica o nosso espírito que estava morto e caído devido ao pecado. Jesus leva toda a dívida que existia no nosso nome. Ele diz: eu vou pagar a sua dívida, toda a escritura de dívida que existia contra você, agora eu pago, morrendo no seu lugar. Eu digo, Jesus não morreu por nós, Ele morreu por mim e morreu por você, porque a morte de Jesus, ela se torna superficial quando nós falamos que ela é coletiva, pois ela é individual. Porque se Jesus morreu por todos, então toda a humanidade está salva. Mas se Ele tivesse que morrer apenas por mim ou apenas por você, Ele viria e morreria por nós. Jesus derramou um puro e precioso sangue, que hoje a sociedade pisa, que hoje as igrejas têm pisado e têm ignorado. Jesus veio para derramar do seu Espírito Santo no meio da igreja e do seu povo. Mas as pessoas têm rejeitado e têm virado as costas. A palavra do Senhor diz em Hebreus 12:14, que sem santidade é impossível conhecer a Deus, ouvir a Deus. Se eu tenho dúvida da minha salvação, se os meus atos e as minhas atitudes me condenam, eu preciso refletir, olhar para mim e dizer para mim mesmo: Pai, existe algo de errado na minha vida, eu necessito de mudança, de transformação. E não finalizando, mas dando sequência, quando nós falamos de arrependimento, que é mudança de mente, é arrependimento. A igreja hoje, e quando eu falo igreja, eu falo a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra, porque todos nós que estamos aqui estamos aprendendo, e nós somos missionários quando saímos por aquela porta para fora para pregar o Evangelho e para ajudar as pessoas. O arrependimento é mudança de mente, ele é a renovação da nossa mente. Eu entendo que aquela vida, aquela prática que eu tinha, eu não tenho mais desejo de viver aquilo. E verdadeiramente uma pessoa que está arrependida, ela não tem medo de contar a sua falha, o seu fracasso, e não tem medo de chegar para o seu pastor, para o seu irmão em Cristo, com fé, cheio do Espírito Santo, e pedir ajuda naquilo que ele está tropeçando. Esse é o verdadeiro arrependimento, que hoje ele é confundido por remorso. Remorso ele é temporário. Remorso, nós pecamos, falhamos, pisamos no sangue do Senhor Jesus, entristecemos o Espírito Santo, muitas vezes nos misturamos com aquilo que não devemos nos misturar. E sentimos uma tristeza temporária. Essa tristeza temporária não é arrependimento, ela é remorso. Porque o arrependimento verdadeiro, nós nos voltamos para o Senhor verdadeiramente de todo o coração. O arrependimento verdadeiro, ele gera nojo pelo pecado. Se existe uma área nas nossas vidas que nós não temos nojo, se às vezes ficamos vivendo como um cachorro amarrado numa coleira, tentando segurar a nossa carne, tentando mostrar que temos uma vida santa para impressionar as pessoas que estão ao nosso redor. Não é esse o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é confessa e deixa, é conta para Ele onde está o seu problema, onde está a sua dor. A vida e o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo é abrir o nosso coração e contar para Ele qual é o nosso fracasso, qual é o nosso problema. Existem pessoas até hoje que vivem debaixo de um tabu, que eles têm medo de contar a verdade, aquilo que acontece no seu coração para o Senhor. Eles têm medo de expor a verdade, aquilo que sentem, aquilo que pensam. Porque eles acham que Jesus vai rejeitar eles. Eles acham que Deus vai pensar a igreja. Tudo Deus sabe, tudo Deus conhece. O salmista Davi disse que antes de o pensamento chegar à mente e à boca dele, Deus já conhecia. Deus, ele conhece o início e o fim. Dos olhos do Senhor nada nós podemos esconder. Então o Senhor chama a sua igreja para um processo de arrependimento. Tudo é um processo quando nós entramos na presença de Deus. O Senhor chama a sua igreja para um processo de conversão. O Senhor chama a sua igreja para um processo aonde Ele vai revelar a certeza da sua salvação. Quando o Senhor diz que Ele vem buscar uma igreja santa, nós precisamos entender o que é um processo de santificação. Deus chama todos nós para viver uma vida santa e um processo de santificação. Mas antes de eu falar que Deus nos chama para uma vida santa, não temos como afirmar que é possível andar nessa terra sem falhar e sem errar. Mas o processo de santificação é Deus libertando e salvando o homem, tirando ele do pecado, e ele peca cada vez menos e glorifica Deus cada vez mais. Ele abre o seu coração cada vez mais para Deus e deixa Deus transformá-lo, libertá-lo. Deus, ele não está olhando apenas a questão do pecado ao qual nós sofremos, mas ele olha o coração do homem no pecado, ele olha a intenção do nosso coração. Se nós queremos ou se nós não queremos. Santo significa separado. E santificação significa um processo de separação. Mas santificação não é apenas um processo de separação. É uma vida dedicada a Deus. Devota a Deus. Dedicada é somente a Ele. Apenas a Ele, a mais ninguém. Não ao mundo, não às obras da carne, não aos pecados de estimação, não às concupiscências da carne, não a sonhos, planos e desejos terrenos, mas a santificação é viver uma vida verdadeiramente separada e exclusiva para Deus. Os olhos do Senhor, Ele percorre toda a terra e Ele busca verdadeiros adoradores, aqueles que estão olhando para o Senhor e dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor, se revela a mim, Senhor, limpa o meu coração, Senhor, me põe de pé, Senhor, me transforma. E a santificação nós precisamos compreender nessa noite, que ela é mais um passo para que sejamos revestidos e cheios da glória de Deus. Ela é mais um passo para se cumprir o que Paulo diz a Timóteo, quando ele fala numa grande casa, não apenas vasos de ouro e de prata, mas há também vasos de desonra, de madeira e de barro. Quando Paulo está falando isso aqui, eu preciso acelerar a mensagem. É como se você está na sua casa. O balde que você faz a limpeza lá do banheiro não é o mesmo balde que você guarda dentro do armário da cozinha para fazer a sua comida. Não é o mesmo utensílio que você utiliza. A colher que você utiliza para colocar na mesa, para levar a comida à sua boca, não é aquela que às vezes você vai usar para cavocar a calçada para o lado de fora, vai limpar o canil do cachorro. Então existem vasos para a honra e vasos para a desonra. E o Senhor chama aqueles que se purificam e que se separam do mundo e das coisas dessa terra para viver uma vida santa. Hoje parece loucura quando nós falamos em santidade, em separação, em dedicação ao Senhor. Parece algo totalmente anormal.
É anormal para aquele que tem seguido a sua carne, a sua mente, o seu livre pensamento e que tem escutado mensagens que dão apoio a isso. Um homem hoje, você pode pegar mais de 500 tipos de pecado e afrontas diante de Deus que estão na palavra, e você colocar na internet, pode fazer ou não pode? Vai se levantar alguém, vai dizer que é crente, que é homem de Deus, vai perverter as escrituras e vai falar que você pode. Você pode roubar, você pode enganar, você pode mentir, você pode ter 2, 3, 4 esposas, você pode fornicar, você pode adulterar, você pode fraudar, você pode andar no pecado, você pode se misturar com o mundo, você pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Tudo existirá uma justificativa, aonde vão pegar textos fora de contexto dentro da palavra de Deus para justificar a sua visão. E muitas pessoas têm se encantado com esse tipo de mensagem, mas ela não é bíblica. Porque esses falsos profetas, quando eles abrem a palavra de Deus, eles pegam um versículo isolado e criam uma doutrina em cima disso. Isso se chama seita, isso se chama falsos profetas. Mas estudem as Escrituras, leiam a palavra de Deus e permitam que o Espírito Santo revele. A santificação é a renúncia do mundo, é dizer não para as obras da carne. A renúncia, ela faz parte do processo de santificação. A renúncia, meu irmão, é dizer não para tudo aquilo que a nossa carne ama e almeja. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Quando recebemos Jesus, tivemos o nosso espírito vivificado e devemos fortalecer o nosso espírito. A palavra do Senhor diz que existe uma grande aflição dentro do homem, uma grande briga entre carne e espírito. Gálatas 5 e 6 trata sobre isso. Mas o Senhor nos chama para andar no espírito, não andar na nossa carne. E existe a capacidade de nós vivermos assim? Sim, existe. Muitas vezes a nossa carne almeja as coisas, mas nós devemos dizer, não, eu não quero. Muitas vezes somos tentados, e aí vem a renúncia. Tudo no nosso homem interior conspira contra a nossa vida espiritual, dizendo, vai, faça, vai, abrace isso, vai, ande por esse caminho, vai, se deleite um pouco, tire prazer disso, é só um pouco, não tem problema. Aí que vem a renúncia, aí que vem dizer o não. Renúncia, meu irmão, ninguém renuncia àquilo que não faz sentido para ele. Se existe alguém que tem o vício da bebida do cigarro, e ele tem esse vício na vida dele, é aquilo dali que é tentado. Ele é tentado naquilo, no seu homem interior, mas ele pode vencer isso no espírito. Porque quando nós recebemos Jesus Cristo, nós precisamos compreender que em nenhum momento a Bíblia diz que a nossa carne é exterminada, que a nossa carne é extirpada e que o pecado ele é finalizado. Muito pelo contrário, continuaremos vivendo uma vida onde virão pensamentos contrários daquilo que nós aprendemos e aquilo que Deus quer que nós vivamos. Continuarão vindo desejos e pensamentos que afligirão e atacarão o nosso homem interior. Esse é o lado da carne, aonde que teremos um corpo perfeito somente na glória. Mas enquanto nós estivermos aqui, existe um lado aqui dentro do nosso homem interior que se chama carne. A carne, ela tem inclinação para tudo aquilo que é profano, imoral, sujo, lascivo. Tudo aquilo que entristece a Deus, tudo aquilo que vai contra a sua palavra está na nossa carne. Enquanto estivermos habitando nesse templo, nesse corpo, ainda estaremos convivendo com a nossa carne. Mas Deus nos concede graça maior, Ele nos concedeu o seu Espírito. O Espírito Santo de Deus tem o poder de vencer a nossa carne, desde que nós decidamos viver e andar no Espírito, desde que nós clamemos ao Senhor, desde que nós busquemos a sua face. As tentações virão cada vez menores durante a vida daquele que verdadeiramente busca o Senhor de todo o seu coração, mas ela assim ainda virá, e ainda assim aquele que ama a Deus, ele vai olhar e vai falar assim, mas eu renuncio, mesmo todo o seu ser dizendo, ceda,
ao pecado, ceda à carnalidade, ceda ao mundanismo, ceda àquilo que ofende e fere a presença de Deus, que entristece o Espírito Santo. Ceda àquele pecado que apaga a chama do Espírito no seu coração. E o diabo, ele cria um cenário, ele cria uma atmosfera, ele envolve a pessoa de um jeito que a pessoa acha que aquilo que é profano é santo, é correto, não tem problema. Ele anestesia a mente da pessoa, ele tira a pessoa da paz, ele tira a pessoa do Espírito, e a pessoa começa a pensar apenas com a mente, com a alma, fora da visão espiritual, fora do poder do Espírito, sem estar ouvindo a presença, ou sem estar ouvindo o Espírito Santo de Deus, e cede. É aí que nós devemos tomar cuidado, é aí que nós devemos compreender que nós devemos renunciar a todo tipo de tentação, e todo tipo de tentação nós devemos chamar de pecado. A palavra do Senhor diz em Mateus 7, que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à salvação, à casa do Pai. O caminho estreito é o caminho onde teremos intimidade, relacionamento e comunhão com Deus. A porta estreita é a porta onde seremos forjados, provados e trabalhados. A porta larga é a porta mais aderida pela maioria dos crentes, porque a porta larga é uma porta onde você não precisa mais orar, onde você não necessita mais de ler a Bíblia, onde você não necessita mais de viver uma vida de santidade e separação, onde não necessita-se mais de confessar as suas falhas. A porta larga, você passa por ela com tudo aquilo que existe nessa terra e tudo aquilo que nós amamos e desejamos. Mas a porta estreita, que é a porta que leva à salvação, que é a porta que nós temos o encontro com Deus, ela é uma porta onde somos provados. Ela é uma porta que quando entramos com sonhos, planos e desejos, nós temos que deixar para o lado de fora. Porque o caminho ele é tão apertado, ele é tão estreito, que se você levar a sua bagagem, que se você levar os seus planos, que se você levar o seu projeto de vida, que não foi o projeto de vida que Deus construiu para você, porque o projeto de vida que Deus construiu para nós, ele passa dentro do nosso coração por dentro da porta estreita. Mas dentro da porta estreita, não podemos levar nada dessa terra. Não podemos levar nada do mundo. Não podemos levar planos, sonhos, desejos. Não podemos levar cobiça. Não podemos levar dinheiro. Não podemos levar glória. A porta estreita é o momento de renúncia. A porta estreita é o momento aonde verdadeiramente nós entregamos a nossa vida para o Pai. A partir do momento daqueles que são salvos, que entregaram a sua vida verdadeiramente ao Senhor Jesus e verdadeiramente entregaram o seu coração a Ele, a partir do momento que você é cristão e verdadeiramente salvo, eu quero dizer uma coisa: a nossa vida não é mais nossa, a nossa vida não nos pertence mais, a nossa casa não nos pertence mais, o nosso carro não nos pertence mais, o nosso trabalho não é mais nosso, a nossa empresa não é mais nossa, nada é mais nosso. Apenas a sua alma para ser salva. A partir do momento que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, a nossa vida é dele. A responsabilidade em trabalhar nossos corações é dele. A responsabilidade de nos manter salvos, libertos e transformados é dele. Mas quando o homem tenta administrar a sua vida na presença do Pai, existem conflitos. Existem dúvidas que ele para no meio do caminho e ele não entende o que está acontecendo, porque ele está indo contra a palavra de Deus, porque ele está tentando coordenar, manipular e dirigir a sua vida. Igreja, Deus ele é o nosso Salvador. Através de Jesus Cristo, o seu único Filho, Ele nos deu do Espírito Santo para nos conduzir, para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, para limpar e nos libertar e nos conduzir ao caminho correto. A palavra do Senhor é que nos dirige. Tudo aquilo, meu irmão, que te distrai, que te afasta de Deus, é algo que nós necessitamos abrir mão e renunciar. E lembre-se de uma coisa: toda renúncia ela é doída. Eu já fiz várias renúncias na minha vida, onde eu achei que a minha carne ia soltar dos meus ossos e acontecer alguma coisa na minha vida. Mas Deus nos dá força maior e nos capacita. Ele nos fortalece, Ele nos vivifica.
Deus deseja hoje uma entrega total da sua vida a Ele. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Imagine que aqui está o altar do Senhor, na tua frente agora, que tem uma mesa. Uma vida de entrega, e que eu concordo, que eu aceito que Deus dirige a minha vida, porque eu digo uma coisa para você, igreja: se Deus não está dirigindo a tua vida, é você ou o mundo que está governando a sua vida. Está sendo governado pelo sistema, pelo mundo, pelas mídias, pelo entretenimento, por pensadores. Imagine uma mesa aqui agora diante da sua presença. Você tem coragem de colocar tudo o que você tem, tudo o que você vive, tudo o que você pensa nesta mesa, dando a liberdade para Deus tirar aquilo que Ele quer e manter aquilo que Ele não quer manter na sua vida? Seja um plano, seja um relacionamento, seja um desejo, seja algo que você tem no seu coração, seja uma ideia que você tem do que é ser crente. Eu te faço essa pergunta nessa noite. Imagine uma mesa aqui, na sua frente, e esse é um altar do Senhor. Se a tua vida verdadeiramente está completamente entregue nas mãos do Senhor, você tem a coragem de colocar tudo na presença de Deus. Mas se algo você pensa, não, isso eu não abro mão, isso é inegociável. Se algo vem dentro do seu coração e aperta e dói, não, se Deus tirar isso de mim, como eu vou viver? Se Deus falar que eu não posso mais seguir esse caminho, para mim não tem mais interesse em viver na face da terra. É esse ponto que vai te distanciar de Deus. E ali nós estamos vendo que a nossa vida não está totalmente entregue no altar de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, para todos nós. Jesus, Ele é a nossa força, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não rejeita ninguém que se chega a Ele. E agora vem a resposta, jovens revestidos para a glória de Deus, que todos nós estamos aqui nessa noite, somos jovens, em espírito para a glória de Deus. Como? Contando para Jesus a verdade e onde está a sua dor. Existe uma oração, que é a oração verdadeira, que é a oração nos pés do Pai. Essa oração, eu já falei para Deus que eu não cria nele. Nessa oração, eu já falei para Deus para que Ele tirasse a minha vida, que Ele me eliminasse da face da terra. Essa oração eu já expus tudo que estava dentro do meu coração. E esta oração é a oração da verdade. Esta oração é aquela oração onde nós colocamos diante da presença de Deus tudo aquilo que nós sabemos que é errado, tudo aquilo que nós estamos envolvidos, tudo aquilo que nos impede de ser santos, retos, íntegros, tudo aquilo que tem atrasado o ministério de Deus na nossa vida, tudo aquilo que tem empacado todas as raposinhas que andam no nosso caminho, no nosso meio, todas as distrações, tudo aquilo que nos impede de ser aquilo que o Senhor planejou e decidiu para nossas vidas. E nesta oração, que é a oração da verdade, é a confissão da verdade, nós devemos contar para o Senhor Jesus todo o nosso problema, toda a nossa dor, a níveis intensos e verdadeiros. Eu vou usar um exemplo aqui absurdo. Se você tiver um ódio no seu coração, de um irmão, de alguém, ao ponto de você ter o desejo de um homicídio do mal dessa pessoa, você deve chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu estou desejando o mal dessa pessoa, eu estou desejando que essa pessoa morra, eu estou com desejo até de tirar a vida dessa pessoa, eu não suporto ela, eu estou com mágoa, eu estou ressentido, eu estou com um problema dentro do meu coração, e eu peço que o Senhor arranque isso do meu coração, que o Senhor tire isso de mim. Se você tem problema com a cobiça, se você tem problema com o adultério, se você tem problema com a pornografia, se você tem problema com a imoralidade sexual, se você tem problema com a bebida, com o vício, com tudo aquilo que deturpa e destrói o templo do Espírito Santo, a maneira certa de contar a verdade é contar para Jesus onde está a sua dor.
É contar para Jesus, se chegar para Ele e falar assim: Pai, eu estou sem fé, eu não estou percebendo o Senhor, meu coração está sem alegria, quando eu como o alimento ali, a palavra parece que eu estou mastigando palha. É contar a verdade para Jesus. Somente a partir do momento que abrimos nosso coração e contamos a verdade para o Senhor Jesus, é que somos libertos. O Senhor Jesus só pode trabalhar e libertar os nossos corações na medida que nós nos derramamos diante do seu altar e contamos a verdade para Ele e pedimos a sua ajuda. E para finalizar a mensagem, você que trouxe a palavra do Senhor, abra em Hebreus, capítulo 4, versículo de número 14. Em Hebreus 4,14, nós estamos falando da graça salvadora e capacitadora. Jesus é o nosso exemplo e nós devemos segui-lo. Aquele que venceu o pecado é o padrão para nós. Não existe homem na face da terra que seja padrão para o crente, a não ser Jesus, porque somente Jesus cumpriu toda a palavra, cumpriu toda a lei, sem pecar, sem falhar, e Ele viveu aqui nessa terra, em carne e osso, e Ele sabe o que é lutar contra o pecado, Ele sabe o que é passar a tentação dentro do corpo. Não que Ele foi tentado, em momento nenhum Ele foi tentado, mas Ele sabe porque Ele veio em carne e osso como nós vivemos e estamos aqui. Então Jesus conhece a nossa fraqueza, Jesus conhece a nossa dor, Jesus sabe como é viver num templo humano, porque Ele viveu num templo humano, porém sem pecar, porém vencendo tudo e sempre sendo reto e santo e perfeito em todas as coisas. O diabo tentou tentar Jesus quando Jesus foi para o monte, quando Jesus foi orar, e Jesus respondeu ao diabo usando a espada, usando a própria palavra. Em Hebreus 4, versículo de número 14, guarde isso no seu coração, que Deus nos concede uma graça, e a graça de Deus é a força capacitadora. E aqueles que se achegam a Deus confessando a verdade, pedindo perdão pelos pecados e pedindo ajuda, independentemente daquilo que ele esteja passando ou vivendo, ele encontrará graça e misericórdia, e Jesus vai estender a mão para ele, irá levantá-lo do charco de lodo e irá capacitá-lo. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 10, que não sobreveio tentação que não fosse comum aos homens, e que Deus nos dá o escape, que nós não necessitamos de queda, de cair. E quando nós lemos 1 Coríntios 10, Jesus está falando: não é necessário que você caia. Deus não nos dá tentação, prova, que seja maior do que aquilo que nós podemos suportar. Então, quando nós caímos e fracassamos, foi porque nós deixamos de depender de Deus, deixamos de orar e deixamos de buscar ajuda nele. Porque Jesus seria injusto se ele colocasse uma prova, uma tentação, uma situação que fosse mais forte do que nós. Mas esse versículo da Bíblia em 1 Coríntios 10 só funciona quando nós estamos andando com o Pai. Na carne, esquece. Fora da oração, do jejum, da comunhão, do relacionamento com Deus, não existe como nós enfrentarmos a carne, é somente no Espírito. E Deus, sabendo isso, Ele nos concedeu uma graça. Ele diz: eu vos dou graça e vos dou graça maior. E Ele nos concede uma graça que é a força capacitadora. O que é a força capacitadora? É aquilo que era impossível para mim. É aquilo que eu era incapaz de viver, saber ou fazer. E de vencer, Ele diz: eu te dou a condição para você vencer. Eu te estendo a minha mão. Eu te nutro, eu te capacito, eu te fortaleço. E a graça de Deus não é a graça barata como nós vemos hoje. Que existe uma graça barata que é permissível, que você pode viver da maneira que quiser e fazer tudo. Não, essa graça é uma graça que ela nos ajuda a viver como Jesus andou, sendo santificados, santos, retos, íntegros, puros, diante de Deus, em corpo, em alma, em espírito. E o que Deus fala aqui? Portanto, versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus Cristo, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Observe o versículo 16. Essa é a chave para aquele que quer ser santo. Essa é a chave para aquele que quer ser cheio do Espírito Santo. Essa é a chave para aquele vaso que quer ser útil na mão do Senhor. E o Senhor diz: assim, existe um trono de graça e de misericórdia que é esse.
Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de que recebamos misericórdia e encontramos graça que nos ajude no momento de necessidade. Se você está sendo tentado, se você está sendo fracassando na sua vida cristã, se você está sucumbindo aos planos e desejos dessa terra, se você tem tropeçado em área da sua vida, este é o momento e a hora aonde você chama o Senhor Jesus Cristo e você clama a Ele e diz: Senhor Jesus, me ajuda, eu não quero cair, eu não quero mais ficar ralando meu joelho, não permita, não me deixe cair em tentação. Jesus ensinou essa oração no Pai Nosso: e não nos deixe cair em tentação. Se nós podemos nos achegar diante de Deus e pedir para Ele: Pai, nesse dia de hoje, nesse sábado que se finda, nesse domingo que se inicia amanhã, não permita que eu caia em tentação, me fortalece. E buscar o trono da graça de Deus, como Jesus nos ensina, sabe como é? A igreja, ela só sabe, não estou falando um todo, tá? Mas no modo geral, nós só buscamos a misericórdia de Deus e a força de Deus depois que nós caímos. Aí a gente chora, a gente se entristece, a gente fica sucumbido, fica triste. Ai, Senhor Jesus, poxa, eu fracassei, entristeci o Teu Espírito Santo, porque isso é o que mais acontece. Às vezes a gente está lá, naquela corrida, naquela força, dando glória, aleluia, e de repente a gente tropeça. Quando a gente tropeça, parece que cai um balde de água fria na nossa cabeça. Vem a acusação, a gente fica fraco, a gente se sente indigno. Nós somos acostumados a procurar recurso do alto apenas quando caímos. A gente vai dobrar o joelho e vai falar assim: Senhor, me perdoa, porque eu falei, porque eu errei, me purifica no Teu sangue, me ajuda a levantar. Mas quando nós descobrimos que nós podemos interromper esta queda, antecipando e chegando para o Senhor Jesus, porque antes de nós cairmos, nós somos tentados, nós somos avisados, o Espírito Santo tira a paz do nosso coração, nós sentimos um gato, uma tristeza no homem interior, onde o Senhor Jesus está falando, está gemendo, uma luta entre carne e espírito, falando: não vá, não ceda, não caia, clame a mim, busque a minha ajuda, busque a minha força. E Jesus diz: se você acessar o trono da minha graça, se você me clamar e se você me buscar, linkado com o versículo de 1 Coríntios 10, que não sobrevirá tentação maior daquela que nós podemos resistir, e nós chegarmos diante de Deus e falar assim: Pai, me livra de cair, eu não quero cair, me sustenta. Se você está precisando de fé, você chega no trono da graça e fala assim: Pai, me concede fé, porque eu não posso cair. Se você está precisando de pureza, chega diante de Deus e fala assim: Pai, eu preciso de pureza. Se você está precisando de amor, você chega: Pai, eu preciso de amor, me reveste agora de amor, eu busco o Teu amor, me enche. Senhor Jesus, não me deixa fracassar, eu não quero pisar no Teu sangue, eu não quero entristecer o Teu Espírito Santo, eu não quero ralar o meu joelho, eu não quero andar no lado, no lodo, meu Pai, mas eu quero andar na Sua presença, limpo, puro, santo, reto e digno. Meu irmão, quando nós acessamos o trono da graça, antes de cair, se você e eu clamarmos a misericórdia de Deus e pedirmos ajuda, o Senhor disse que Ele nos concederá força maior, que Ele nos concederá recurso para nos mantermos de pé e nos ajudar a viver uma vida santa, reta. Aí sim, isso tudo é um processo a médio e longo prazo, onde nós podemos olhar e falar assim: sim, posso ser um jovem revestido e cheio do Espírito Santo. Mas se cedermos hoje e entregarmos verdadeiramente toda a nossa vida ao Senhor e falarmos: hoje eu quero, Pai, ter um encontro contigo, hoje eu quero que o Senhor se revele a mim, hoje eu quero que esse Jesus que foi pregado, que esse evangelho que foi mostrado, que essa palavra, que essa mensagem que foi lida se torne vitamina e vida e verdade na minha vida. Eu não quero viver apenas de ouvir falar de Deus, mas hoje eu quero ter um encontro contigo. Eu vou só fazer uma oração, estou entregando o microfone. Você se coloca de pé, todos nós vamos orar juntos. Se coloque de pé, no nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus hoje, Ele é graça, Ele é perdão, Ele é misericórdia. O Senhor Jesus, Ele olha para o seu povo, para a sua igreja. Se nós compreendermos o quanto o nosso pecado, pensamentos, sentimentos e desejos errôneos entristece o Espírito Santo de Deus, fere o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Meu irmão, se você pensa que Deus Ele é isento de qualquer tipo de sentimento, você está enganado. Quando nós pecamos e damos um tapa na cara do Senhor, pisando no sangue do Senhor Jesus, ou andamos contra a Sua palavra, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus.
entristecemos, ao ponto de muitas vezes ele se afastar, há muitas vezes de Jesus derramar lágrimas, de vendo as nossas decisões e atitudes, porque o Senhor também diz na sua palavra que ele se alegra quando o crente ele decide a tomar a decisão certa, se chegar a ele, então ele também se entristece quando nós falhamos. Pecar é errar o alvo, é acertar o alvo errado, era para ter acertado o alvo e nós erramos o alvo. Mas Jesus, ele tem graça e misericórdia hoje. Guarde esse versículo, leve para a tua casa, abra em Hebreus capítulo 4, versículo de número 14, leia que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele tem a condição, a capacidade de nos fortalecer, de nos manter de pé e de nos dar uma vida reta, santa e pura. Eu quero fazer essa oração e já vou passar a palavra para os pastores. E eu peço que você feche agora os seus olhos, no nome do Senhor Jesus, amém? Feche agora os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra é luz para os nossos pés, é lâmpada, Pai, para os nossos caminhos. Eu peço, meu Pai, nessa noite que o Senhor derrame uma unção, Pai, de quebrantamento e de renovação de mente. Que o Senhor arranque dos nossos corações tudo aquilo que o Senhor não plantou, não gerou, não semeou. Que todo engano que Satanás se plantou no meio do crente, da vida do coração, através de redes sociais, através de diversas pregações, do engano, da mentira, do falso profeta, através, Pai, de pregadores e de visões suspeitas que não são baseadas na sua palavra, tudo aquilo, Pai, que foi enxertado, tudo aquilo que foi colocado, eu te peço agora, arranque e lança fora. Queima, meu Pai, todo o processo de religião dos nossos corações. E nessa noite, meu Pai, eu te peço, revela a Tua glória, o Teu poder com abundância. Nós queremos, meu Pai, ter um encontro contigo, não queremos apenas ouvir falar de Ti, nós queremos ter a nossa experiência contigo, nós queremos ter uma fé ousada, nós queremos ter uma vida pura, uma vida santa, nós não queremos, meu Pai, achar que nós podemos, nós não queremos pensar que daqui 10 anos o Senhor vai converter o nosso coração, que nós podemos renunciar tudo aquilo que te entristece, pois esse dia se chama hoje, esse dia começa a partir de hoje, pois as boas novas foram proferidas, foram declaradas, foram profetizadas no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, derrama da tua unção, da tua renovação, do teu renovo, da tua revelação no meio do teu povo. Enche, Pai, os nossos corações da sua fé, da tua paz, do teu amor, da tua alegria. Coloca uma sede, Pai, aqui, Pai, dentro dos nossos corações, e sede e fome cada vez maior da sua palavra. Nos ajuda a compreender e entender, meu Pai, que a tua graça, a força capacitadora, que ela nos dá condição, que nós possamos andar de pé, sem ficar caindo, que a tua graça, que os méritos de Cristo na cruz do Calvário não foi algo barato, mas foi pago um alto preço. Abençoa, Pai, e dá revelação, sabedoria e direção, e que essa palavra, eu peço no nome do Senhor Jesus, Pai, que continue trabalhando e operando no corações dos seus filhos de uma maneira abundante, viva e verdadeira, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.